Notícia urgente. O Palmeiras teria aceitado negociar Alan com o Manchester City. O clube inglês estaria preparando um contrato de 5 anos para a joia palmeirense, e o valor da transferência giraria em torno de 40 milhões de euros. Seria uma negociação de grande impacto para o Verdão. Vamos conferir agora todos os detalhes dessa notícia bombástica. E o atacante Alan do Palmeiras aceitou a proposta do Manchester City e está fazendo força nos bastidores para que o negócio com o gigante inglês aconteça. Só que a presidente Leila Pereira havia prometido ao Abel Ferreira que não venderia titulares nessa janela de transferências. As cifras oferecidas pelo Manchester City não foram reveladas. O que a gente sabe é que na noite dessa quinta-feira o City enfim procurou o Palmeiras para demonstrar interesse em contratar o atacante de 22 anos. Vale contar também que em janeiro o Palmeiras chegou a recusar uma proposta próxima a 200 milhões de reais pelo Alan. A ideia do Palmeiras é algo na casa dos 50 milhões de euros ou 300 milhões de reais, com a lembrança de que o Verdão é dono de 70% dos direitos econômicos do jogador formado nas categorias de base. Se vender o Alan rápido, o Palmeiras ainda vai ter tempo de repor essa saída, até porque a janela por aqui se encerra em 11 de setembro. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Palmeiras: se fosse presidente, você toparia, por exemplo, vender o Alan por algo na casa dos 40 milhões de euros para tentar contratar o Luiz Henrique por 35 milhões de euros? E eu acho o Luiz Henrique muito mais jogador do que o Alan, embora já tenha passado pelo futebol europeu sem o mesmo destaque que se imaginava. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o tema, beleza? E Danilo, volante do Botafogo, respondeu sobre a possibilidade de deixar o clube. Danilo, que teve uma oferta de 30 milhões de euros do Palmeiras, o Botafogo recusou e ainda foi envolvido em outras especulações com o Zenit, com o Newcastle, Nottingham Forest e até Atalanta. Abre aspas para o Danilo, que falou depois da eliminação do Botafogo para o Cienciano. Desde que estou no Botafogo e fui para a seleção, minha cabeça sempre esteve aqui. A mídia e as pessoas que inventam coisas de outros times. Fiquei afastado, mas isso não mudou em nada o que eu penso. Tive altos e baixos no ano passado. Esse ano comecei bem e a torcida me apoiou. Agora não vai ser diferente, sei que eles vão me apoiar. Danilo reconheceu nessa mesma entrevista que não vive o melhor momento da carreira, coisa não tem funcionado tão bem. Coincidência ou não, essa queda acontece depois da Copa do Mundo e depois da proposta recusada do Palmeiras. Vamos começar com essa já de cara então, Bruno, para a gente já não perder tempo, porque o chat tá louco nessa informação do Alan e como a gente acabou de apurar e informação importante, a gente já vai direto com essa informação. A gente vai com essa então, Bruno. Manchester City tem interesse na contratação de Alan do Palmeiras. Bruno. É isso, e sempre sendo o mais justo possível. A gente aqui não tem qualquer problema de dar crédito quando o crédito tem que ser dado. Muitas vezes algumas apurações acontecem de forma simultânea, mas nesse caso foi o Futimercato, enfim, um jornalista francês que trouxe a informação do interesse do Manchester City na contratação do Alan Elias. Poucas horas não, né? Poucos minutos depois, o The Athletic também tem a informação, traz a informação quase que em simultâneo com a gente já mergulhado nessa situação envolvendo o interesse do Alan Elias. Ponto importante aqui, e já avançando na apuração, avançando na história, por enquanto o Palmeiras não recebeu qualquer oferta oficial. O Palmeiras, por enquanto, não tem nada nas mãos do Manchester City. Naturalmente que sabe, sim, do interesse, que é um jogador muito bem avaliado pelo clube inglês, que inclusive está negociando, aliás, uma informação que nós temos aqui tratado frequentemente no Fala Fonte, vai negociar o Savinho com o Tottenham. O acordo ali, 85 milhões de libras entre bônus e variáveis, no caso, então, 100 milhões de euros, trazendo para a cotação da moeda euros, enfim. O Alan Elias é visto pelo Manchester City como o potencial sucessor, o nome ideal para substituir o Savinho, que tem essa negociação muito bem encaminhada, vai fechar muito em breve com o Tottenham. Aliás, me explicam que é somente uma questão de timing. Entre Savinho e Tottenham está tudo certo. O City sabe quanto vai receber, as tais 85 milhões de libras. É mesmo uma questão de ajuste de timings para o negócio ser fechado, mas o City já está no mercado em busca de um substituto. Naturalmente olha para outros jogadores também. O Alan Elias muito provavelmente não é o único, mas o que me explicaram é que é um dos potenciais substitutos, dos principais alvos no mercado. Como eu falei mais cedo, o Palmeiras por enquanto não recebeu nada e joga lá em cima o valor, tá?
O Palmeiras, enfim, naturalmente que quer muito para poder vender o Alan Elias, fundamental para o Abel Ferreira e também, claro, para o Palmeiras no geral. Ele tem uma multa rescisória hoje de 100 milhões de euros. É um preço significativo, naturalmente que o City não vai pagar 100 milhões de euros pelo Alan Elias. O Palmeiras aguarda, então, essa proposta para analisar. E aí era mais ou menos em torno de 30, 35? Era mais ou menos isso que estava sendo especulado? Sim. Entre 30 e 35 milhões de euros. O Newcastle não chegou a fazer uma oferta. Tinha lá bem escauteado o nome do Alan Elias. Quem fez oferta, sim, foi o Napoli, foi o futebol italiano, foi o clube italiano. Mas o Palmeiras não se mostrou muito interessado. Não tenho aqui exatamente os valores, porque tinha parte fixa e parte variável, mas andava por aí, nos 30 a 35 milhões de euros. Pro City é mais caro, né, Diego? É isso. Não, mas também não é valor Endrick e Estevão, né? Tipo 60k, 60 milhões. Assim, o Palmeiras é um time que financeiramente está muito saudável. Eu acho que o Alan é inegociável. Se for para vender por um valor abaixo da multa, não tem porquê. É um jogador muito jovem ainda. Não, mas ele não vai bater 60 milhões, mas uns 30, 40 dá para pedir, né? Não, mas eu pensando nele no clube hoje, no que ele pode vir a ser, tem contrato até 2029, não venderia por um valor. É que ele também é mais velho do que o Endrick e o Estevão quando foram, né? O Alan, se não me engano... Ele é mais velho, mas ele ainda é jovem mesmo assim, ele tem 22 anos. Já tem, né? Eu vejo ele como inegociável, a não ser que alguém chegue para pagar a multa, que não vai acontecer, que 100 milhões de euros seria irrecusável. Sim. Mas 30 milhões não dá, 40 milhões não dá. 60, eu não acho que o Palmeiras seja um clube que precise vender um jogador que tem potencial para virar ídolo. Então, aí é o seguinte... A não ser que seja irrecusável. Então, ontem, uma matéria do Daniel Bocato, que está lá no site, ontem foi antes do jogo, tá? A matéria, e o Daniel contou lá no nosso site como o Palmeiras se planejava e qual seria o impacto até financeiro de uma eliminação que não aconteceu. Se o Palmeiras tivesse sido eliminado ontem, aí provavelmente, não é, Bruno, seria mais fácil tirar qualquer jogador do Palmeiras, até porque o Palmeiras tem aquela meta que a gente fala aqui desde o começo do ano, aquela projeção financeira de vender mais ou menos entre 380 e 400 milhões de reais. Tem isso projetado no seu balanço aí para o ano. Se tivesse sido eliminado ontem, provavelmente seria mais fácil, mas o Palmeiras tenta agora equilibrar isso através das premiações em competições e ele está vivo aí nas 3. Por isso, eu acredito que, mesmo o Palmeiras tendo uma saúde financeira controlada, apesar dessa necessidade de ajustes, e todos os clubes precisam, entre eles Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, que são os mais bem equacionados aí financeiramente, uma proposta ali entre 40 e 50 milhões de euros, o Palmeiras recusar, eu acho um absurdo. Não que eu não acredite no potencial do jogador, acho o Alan Elias muito bom jogador, mas entre 40 e 50 seria muito bem vendido, juntando potencial, qualidade, características e idade. Eu também acho, cara. 40 é muito dinheiro. Então, mas a gente tem que pensar... É que o Palmeiras não tem outro jogador com essa característica. Exato. O Palmeiras está em primeiro no Brasileiro, certo? Então, se ele for campeão, a premiação para o campeão, se eu não me engano, o Fabrício corrige aí para você, acho que é 48 milhões. Tá. Se ele ganha a Copa do Brasil, o campeão ganha mais 78 milhões, se eu não me engano. Somando as fases todas, dá 90. Cara, já são aí 130, 140 milhões de reais. Quanto dá em euros? 25, 30? Enfim, já é uma quantia considerável. Além do que ele vai ser valorizado. Entendeu? Então ele pode ser vendido por mais. Numa dessas você negocia para entregar no final do ano. Também, mas, cara, ele, como você mesmo falou, não tem jogador com a característica dele no elenco. Vai negociar o cara agora, tá nas quartas de final da Libertadores. Primeiro do Brasileiro, tá nas quartas da Copa do Brasil. Libertadores, o Fabrício falou 25 milhões de dólares. De dólares. Então, soma tudo isso, porque o Palmeiras tem condição de ganhar os 3, não tem? Acho que dificilmente vai ganhar os 3, mas não tem condição? Tem, se ele tá em primeiro no Brasileiro, tá nas quartas da Copa do Brasil, vai pegar o Santos. Apesar de ser um clássico, desculpa, o Palmeiras é muito favorito. Entendeu? Se o Santos ganhar, vai ser zebra. O Palmeiras hoje é o favorito para ganhar a Copa do Brasil. E na Libertadores ele tá entre os 2 favoritos, como sempre, junto do Flamengo. Então a chance dele ganhar os 3 existe. É importante frisar, o Palmeiras, se vender, vai vender por um valor muito elevado e não vai facilitar a negociação, se acontecer a negociação. Como tem dificultado, não só dele, do Giai mesmo, como a gente falou, e outros jogadores também. Não, mas qual que seria o valor que você acha que o Palmeiras seria recusável para o Palmeiras? Não, acho que 40 é recusável. 40 milhões, 40 milhões de euros é recusável. Eu acho. Eu concordo. 40 milhões de euros. Se colocar ali uns pozinhos, umas bonificações, uns 40 mais 5, seria uma venda espetacular, muito honestamente. O Alex... Mas vocês não acham que ele tem chance de ser vendido por mais para frente? Acho que não. Acho que não. Onde eu quero chegar, Diegão? Eu acho o Alan Elias bom jogador, mas não jogador para 50 milhões de euros.
ele vai evoluir, mas não ao ponto de se tornar um jogador para ser vendido como foi o Estevão ou o Endrick. E é só minha opinião, tá? Isso não tira aqui a qualidade do jogador, que é muito bom jogador. Não. Fala, nação alviverde, já deixa o like e se inscreve no canal. Avante palestra!